Muito que toys, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos para fazer o resumão de sexta-feira, aquele quadro em que eu trago notícias que não viraram um vídeo por si só, mas que te deixam atualizadinho da Semana Santista. Lembrando que o próximo jogo é no domingo contra o Bragantino, 6h30. E por que eu comecei com muito que toys? Porque exatamente nessa sexta-feira se completam 10 anos do último jogo do Neymar pelo Santos. E o Santos, claro, lembrou em suas redes sociais da despedida do Ney. Eu vou, mas eu volto. Promessa se cumpre e ele vai cumprir naquele Santos 0, Flamengo 0 em Brasília. Eu não estava naquele jogo, mas 4 dias antes eu estava no último jogo do Ney na Vila Belmiro pelo Santos contra o Joinville, também no 0x0 pela Copa do Brasil. O Santos se classificou naquele dia. E aí eu abri notícias daquele dia e ainda não estava confirmada a venda, né? Era o intervalo do dia 22 de maio, o dia do jogo contra o Joinville, até o dia 26, quando ele enfim se despede e vai voltar. E eu digo isso, não porque eu apurei, porque eu tenho mais o que fazer, mas sim porque eu sou um admirador de indiretas. E cara, o nosso querido estagiário, que tem mais anos de profissão do que você de faculdade, lá do Santos, o cara é bom. O cara é bom e mandou um assim. Há 10 anos, Neymar encerrava sua primeira passagem pelo Santos. E a curiosidade é que o Rodrigo também jogou pela última vez pelo Santos no dia 26 de maio, no caso em 2019. E aí depois o Santos fez a postagem avisando disso, lembrando disso, e falou: a última partida do Rodrigo com a camisa do Santos. No Ney é a última da primeira passagem. Ele vai voltar, é cada dia mais próximo, cada dia mais certo. Aguardem e verão. É toys, Ney, tamo junto. Muito bem, antes de falar das notícias, sábado tem Bundesliga e é a última rodada. A gente tá aqui, claro, torcendo pro Borussia Dortmund, ou não, você pode estar torcendo pro Bayern de Munique, mas 10h30 da manhã, o OneFootball passa de graça para você, ao vivo e de forma gratuita, a última rodada do Alemão. Você pode assistir um jogo, o outro jogo, os dois jogos, quantos jogos você quiser, todos os jogos da rodada da Bundesliga passam de forma gratuita no OneFootball, que você baixa aqui no link da descrição. Chegue preparado, é 10h30 da manhã de sábado. Então, ó, por exemplo, o Borussia tem 70 pontos, o Bayern 68. Salvo engano, lá não é por número de vitórias, então o empate não garante o título do Borussia. Mas se ele vencer o Mainz em casa, Borussia, é campeão alemão e quebra uma sequência de 10 títulos do Bayern. Para o Bayern é necessário ganhar fora do Colônia e torcer, claro, pro Borussia tropeçar em casa contra o Mainz. A gente vai torcer pro Borussia. Minha camisa do Borussia tá aqui perto? Não tá no armário, então não vou pegar. Mas torcer pro Borussia é difícil, que a gente sabe que os caras são amarelão e não é um trocadilho com a cor da camisa. De qualquer maneira, você assiste de graça no OneFootball. Muito bem, vamos lá então, notícias do Peixe nessa semana. Claro que a principal notícia do Santos nessa semana tem vídeo exclusivo sobre isso no canal e a gente vai dar um complemento agora. Falamos, claro, do possível acordo entre Santos e QSI, Qatar Sports Investments, que é, claro, dona do PSG, como vocês sabem, e o Globo Esporte deu nessa semana. Tem um vídeo sobre isso aqui no canal, não mudou nada desde então, podem procurar este vídeo, caso não tenham assistido, vale a pena ainda, está atualizado, mas eu trouxe algumas outras matérias que o Globo Esporte e o Diário do Peixe publicaram. Nenhuma atualizada, assim, nível de bomba. Eu sei que o torcedor está ansioso, por ele já estava tudo fechado, não é assim que funciona. Então o Globo Esporte trouxe algumas matérias, eu vou resumir aqui rapidinho. A primeira, Santos não quer virar SAF e tenta convencer o fundo do Qatar sobre modelo de negócio. Pessoas envolvidas nas negociações acreditam que conversas vão travar se Andrés Rueda insistir em descartar a mudança para a SAF. Me parece um pouco exagerado as conversas travarem por causa disso, se elas já vêm de meses e meses de conversa. Então assim, não vai travar por causa disso, mas vamos ler a matéria. O presidente do Santos não quer, em nenhuma hipótese, seguir os caminhos de clubes brasileiros que se tornaram SAF e venderam mais de 50% de suas ações. Não é que ele não quer virar SAF por si só, é o sistema de vender mais de 50%, ou seja, tirando o poder do torcedor. Em negociação com a Qatar Sports Investments, o fundo que administra o PSG, o Santos busca maneiras de tornar possível o acordo. De novo, vou reiterar aqui o que eu acabei de falar. Se são meses de conversas, é impossível que isso não tenha chegado aos ouvidos dos catares até agora, e já se sabe que é essa a ideia. Se ainda não foi descartado, se ainda negociam, é porque eles estão simplesmente tentando ver como poderiam investir sem comprar mais de 50%. E aí você pode até falar,
e será correto. No Braga, lá de Portugal, que eles também estão investindo, eles compraram menos de 50%. Então, muita calma nessa hora. Isso não é um impeditivo. O desejo do Santos é sequer virar SAF. A QSI aceitaria SAF comprando menos. Então, dá tudo negociado, tudo negociável. Calma. O Rueda se mostra contra o modelo de Cruzeiro, Vasco e tal. Bahia, por exemplo. Por isso, inicialmente, o Santos tenta convencer a QSI a fazer um investimento sem que o clube vire uma. O clube aceita, por exemplo, oferecer rendas futuras, que não é renda de arquibancada, é renda de vendas, renda de qualquer coisa. Prioridade na compra de jogadores das categorias de base. Olha só, a gente falou isso no vídeo de dias atrás. O uso da marca Santista, considerado grande ativo, e participação na venda de atletas. Normal. Do outro lado, para a QSI, a maneira mais segura para investir no Santos é via SAF, mesmo que sem comprar a maior parte das ações. E até a matéria cita o exemplo lá do Braga, também cita depois o exemplo do Bayern de Munique. Então, assim, tudo é negociável, estão se acertando, não tem nenhuma grande novidade, mas nada aí que foi apresentado até agora é impeditivo, não precisam ficar preocupados, bravos, irritados, mas tem que ter calma, porque não é de um dia para o outro. Lembre-se sempre dos trechos em que as matérias do Globo Esporte citam: conversas duram meses, já vem de meses, devem durar mais meses, então é necessário ter calma. Tem matéria também explicando o que a QSI está tentando fazer por aí, cita, né, eles indo atrás de outros clubes, cita o próprio Braga. E tem uma outra falando assim: Santos pode acertar com o fundo? Entendo o que diz o Estatuto do Clube sobre sociedades e SAF. O novo Estatuto do Santos foi aprovado em novembro do ano passado, a gente citou aqui no outro vídeo, e citamos na época, né, a gente votou, eu votei, por exemplo. O documento já prevê todos os trâmites necessários para que o Peixe se torne uma SAF. Mas também fala em outros tipos de sociedades, olha só. O possível acordo com a QSI ainda é discutido e precisa de definição de diversos detalhes, mas o Estatuto do Clube é claro sobre as opções possíveis para que se firme parcerias por investimentos. Olha só, dá até opções. O parágrafo 3º diz que o Santos pode, com aprovação do Conselho Deliberativo, abre aspas, constituir sociedade de qualquer tipo ou deter participação societária em sociedade que tenha como objeto a prática esportiva profissional. Muito bem. Pode também transferir a ela os bens móveis e direitos relativos à modalidade profissional, presente no objeto social da mencionada sociedade. Basicamente pode virar sociedade. O parágrafo 4º, diz em seguida que em caso de uma sociedade sem que o Santos vire SAF, o clube deverá manter no mínimo 51% das ações. Para que 49% sejam transferidos para o parceiro, é preciso que o conselho aprove, normal. E esse é o modelo desejado pelo Andrés Rueda, firmar sociedade, mas manter no conselho entre os sócios o controle. Acho super normal. Também há uma menção à SAF. Tá vendo? Tem opções, e a gente pode discutir isso com o esquentar das conversas. Tá certo? Tem duas coisas no Diário do Peixe também. Tem uma matéria sobre um dos membros do CG trabalhar para a Qatar Airways, que é braço, né, da Qatar, do governo do Qatar, enfim. Tem também uma chamada Santos vê conversa com o dono do PSG alinhada com pensamento sobre investimento no futebol, ou seja, diz que o Santos e a QSI estão se entendendo. Não há por que se preocupar. Também achei que não precisava fazer um vídeo só sobre isso. Deu para trazer aqui no resumão. Vamos só ficar atentos. O Globo Esporte que está fazendo praticamente uma cobertura exclusiva desse assunto e ainda não trouxe novidades. Depois da grande novidade, da grande bomba. Então vamos ter calma, tá certo? Vamos trocar o assunto. Uma matéria do UOL do dia 23, ou seja, 3 dias atrás, ou seja, terça-feira, se minha conta não está errada, me chamou a atenção. Ela se chama assim, ó: Santos aguarda desempenho após lesão para decidir o futuro de Soteldo. Eu tô cantando essa bola aqui, ó, há tempos. O resumão da semana passada eu falei sobre isso. Não é uma certeza a compra do Soteldo. Então vamos ler essa matéria. O Santos deve comprar Soteldo, mas aguarda o desempenho do camisa 10 após lesão na coxa esquerda para bater o martelo. Olha só. O Peixe pode pagar os 20 milhões de reais que estão lá no contrato, isso não vai aumentar, mas também não vai diminuir, em parcelas. O salário também já está acertado. Rueda quer exercer a prioridade na compra, mas resolveu esperar o rendimento nas próximas semanas, já que ele não atuava desde dia 29 de abril e agora jogou na quarta contra o Audax um pouquinho. O Santos não dá certeza na compra.
Soteldo precisa jogar bola, mais do que isso, precisa parar de se machucar. Eu sei que lesões são acaso, mas não dá para comprar um cara que se lesiona toda hora. Tô cantando essa bola aqui. Não é uma certeza. Compraria? Compraria. Mas ele precisa jogar bola? Precisa jogar bola. Esse é o fato. No pré-jogo do Audax, eu falei que comentaria no resumão a situação dele, não, do Soteldo mesmo, não ter podido entrar no Chile e depois o Santos ter conseguido um acordo. E aí saiu uma matéria, perdão, do UOL, no dia seguinte ao jogo. Aliás, no dia do jogo, né? Porque foi durante a tarde. Falando sobre isso, ó, gerente, o de logística no caso, sofre pressão no Santos após Soteldo ser barrado em aeroporto. Por quê? Porque basicamente foi meio absurdo mesmo, para não falar muito absurdo, porém já falando foi muito absurdo, ninguém no Santos se ligar, e claro que aí tem uma pessoa responsável, no fato de que o Soteldo não é brasileiro e que não adianta você entrar no site da Embaixada do Chile, ver visto para brasileiro e descobrir que qualquer um pode entrar com RG. O Soteldo é venezuelano, o Rodrigo Fernandes é uruguaio, tem jogadores estrangeiros no Santos, o Daniel Ruiz é colombiano, o Miguelito é boliviano, tem jogadores estrangeiros. Cada país tem sua lei. Claro que o Mercosul tem toda uma situação, mas a Venezuela perdeu o visto para o Chile. Parece que até vai voltar a ter o automático, digamos assim, mas no momento está sem. Alguém dentro do Santos tem que saber. E aí colocaram essa questão para cima do gerente de logística. Eu não vou citar o nome, coitado, aqui, ó, a matéria está lá no UOL, cita, podem ler lá no UOL. E rola essa pressão, até a matéria apurou que o clube foi lá, jogou a responsabilidade nele e foi cobrá-lo. Entendo, não é uma coisa fácil, não é simples, mas o Santos não pode cometer esse erro, apesar de ser plausível cometer o erro, mas aí tem a bronca. Você não pode cometer um erro desse tamanho sem tomar uma bronca, sem ter o seu trabalho observado. Então eu super entendo. Foi um erro, com todo respeito ao amigo gerente de logística, bastante infantil. Eu não sou formado em logística, eu não entendo dessas coisas, mas não dá para você viajar para um país e descobrir lá dentro do país que um dos seus jogadores não pode pisar no país. Não pode, isso não pode acontecer. Enfim, Marcos Leonardo, né? Tá jogando aí no Mundial Sub-20, inclusive fez 2 gols na derrota para a Itália por 3-2, fez o seu gol contra a República Dominicana, uma vitória de 6-0. O Brasil agora joga contra a Nigéria para tentar essa vaga. Passam automaticamente os 2 primeiros de cada grupo e, se eu não tô maluco, ainda passam os 4 melhores terceiros. Enquanto eu falo com vocês, vou até pesquisar isso. Mundial Sub-20, Wikipédia. 2023... participantes 24, é isso mesmo. Então se classificam ainda os 4 melhores. O Brasil, se ganhar da Nigéria, passa, se empatar ou perder, vai para essa disputa de melhores terceiros. Se perder, se complica, mas a gente torce para que passe, é claro. Digo isso porque a gente não sabe quando, ou se, mas de qualquer jeito, quando o Marcos volta. Se cair na primeira fase, ele volta mais rápido. Enfim. Mas a matéria do UOL de ontem, certo? De ontem, quinta-feira, é a seguinte. Santos se anima com gols de Marcos Leonardo no Mundial e prevê boas ofertas. A minha aposta é que o Marcos nunca mais joga pelo Santos. Nunca mais nessa passagem. Claro que no futuro até gostaria que ele voltasse. Mas com essa idade de hoje, né, ainda sub-20, que ele não joga mais. Vamos ver se estou certo ou errado. Não há uma aposta. Aliás, não há uma informação, é só uma aposta. O que aconteceu? O Santos acredita que um bom desempenho de Marcos no Mundial da categoria pode aumentar o valor de mercado do centroavante. Ele já fez 3 gols em 2 jogos. O Peixe não torce sozinho por propostas. O atleta, a família e o staff entendem que ele está pronto para atuar na Europa. O Caio Jorge também entendia. O Santos liberou o menino da Vila para o Mundial justamente para aumentar o interesse europeu. Até agora não chegaram propostas oficiais. Normal, não acabou a primeira fase ainda. Tá tudo bem. O Santos espera por ofertas superiores a 20 milhões de euros. Hoje, 106 milhões de reais, mais ou menos. Eu acho que o Marcos vai ser vendido lá. Acho que ele vai fazer mais gols. Mesmo que não faça... Os 2 gols contra a Itália já chamam a atenção de todo mundo que ainda não sabia quem ele era. Os clubes vão observar os seus gols pelo Santos, suas atuações pelo Santos e vão vir atrás. Acho que o Santos vai vender. E já que, né, no mundo do futebol brasileiro a gente cria jogador para vender antes dos 20 anos, ou no máximo com 20 anos, tá bom. Eu sou um utópico, eu gostaria que os jogadores ficassem muito mais do que isso, mas sei da realidade triste e angustiante. Bom... penúltimo tópico, ainda sobre o Mundial Sub-20, mas tem a ver com o Santos ter enviado o Caio Nascimento, ex-jornalista do 20 Santos, por assim dizer, ele que não é jornalista, mas ex-criador de conteúdo aqui no 20 Santos na base, né, eu vim de base, desde que ele foi pro Santos, claro, meio que peguei o lugar dele, pelo menos analisando os jogos do Sub-20 e às vezes do Sub-17. E o Caio tá na Argentina, né, analisando os jogadores, e uma matéria do Super Esportes, com o Bruno Lima, deu um resumo bem legal de que jogadores ele está observando lá. Não nomes, mas da onde os jogadores vêm.
Então, o Santos analisa jogadores de 3 continentes no Mundial Sub-20. E aí cita que os continentes são o sul-americano, o asiático e o africano. Eu bato palmas. Finalmente, alguém se ligou que o Santos tem que ir atrás de jogador sul-americano, jogador africano e jogador asiático. É óbvio que tem. Você não vai tirar europeu, porque o europeu ganha euro, resumindo, né? Tirando alguns poucos países, e tá rico e os caras vão ficar por lá, né? Agora, revelações, sei lá, de Coreia do Sul, revelações mesmo, os meninos de 18 anos, Mundial Sub-20, da África, que ainda não jogam na Europa, que tem muito africano, ligas menores, divisões inferiores, Dinamarca, Bélgica, Suécia, é uma loucura por lá. Mas os meninos que ainda não foram, tem muito. A Nigéria foi campeão mundial sub-17 há alguns anos, se eu não tô maluco, e era tudo jogador lá da liga da Nigéria. Se você consegue pegar esses moleques antes e trazer pra cá, claro, muitos não vão dar certo, mas outros vão. E você começa a fazer o que os europeus fazem. Olha o Ajax, o que faz? Tem um monte desses moleques, eles ganham o holandês todo ano, menos esse, foi o Feyenoord, parabéns Feyenoord, e depois vende e ganha dinheiro. Conseguem certos resultados em campo e depois vendem e ganham dinheiro. Tem que ir atrás desse mercado. E tem que ir no Mundial Sub-20. Eu vi, claro, twitteiros meio doidinhos falando: ai, não pode, pra quê? Os Mundial Sub-20, os moleques já são nada. Pega a seleção, sei lá, da Gâmbia, que ganhou da França ontem, ganhou na estreia de alguém que eu esqueci agora quem foi. Tu acha que os moleques de Gâmbia, os 18 que estão lá, não sei quantos são convocados, eu inventei o número, são profissionais? Não são. Não, eu vou abrir, eu tô com raiva. Ó, Under 20 2023 World Cup Wikipedia. Eu vou abrir a seleção de Gâmbia. Eu tô irritado, não tô não, brincadeira. Sextou, né? Sextou. Cadê Gâmbia? Pô, tem que escrever Gâmbia aqui. Gâmbia. Ok. Seleção de Gâmbia. Os 3 goleiros jogam em Gâmbia. Tem um zagueiro que já joga na Dinamarca, os outros 4 em Gâmbia. Tem um na Espanha no meio campo, um em Senegal, e os outros 3 em Gâmbia. E no ataque, pô, tem um cara no Bayern de Munique já. Ó, 20 anos no Bayern de Munique. Mas tem cara em Angola, tem outros 3 em Gâmbia. Então tem um já no Slavia Praga. Tá vendo? Tem um monte de jogador de Gâmbia que tá em Gâmbia. Se você descobre que um moleque de Gâmbia é um gênio da bola e vai lá e fala: vem pro Santos, vem pra cá, os moleques vêm. Tem que ir no Mundial, tem que ir no Sul-Americano, tem que estar presente em tudo que é competição. Não adianta só assistir pela TV. Não adianta achar que é normal, vou só no Sub-15 porque o 15 é mais novo, e no Brasil, lá na Copa Paulista, Copa Acreana, Copa do Rio Grande do Norte, de futebol Sub-15, porque esse... Não, tem que ir lá em Gâmbia, falar, quem nasce em Gâmbia é o quê? Quem nasce em Gâmbia, peraí. Quem nasce em Gâmbia é... Pô, não falo o que é. No manual de gentílicos não tem quem nasce em Gâmbia. Ah, gambiano, obrigado. Tem que ir lá nos gambianos e falar: brother, cola aí. Vem ganhar em real. Não é euro ainda, mas a gente vende depois. Tem que fazer isso. Espero que você não tenha acordado. O Caio, qualquer outro membro do Scout, sei lá quem trabalha lá, tem que ir pro Mundial Sub-20, 17, Sul-Americano, cacete a quatro. Tem que ir. Ah, mas o Campeonato das Nações Africanas Vai. Tem que ir. Obrigado. Foi só um discurso acalorado, mas eu não tô bravo, não. Muito bem, as Sereias jogaram ontem, na quinta-feira, e ganharam... jogaram anteontem, perdão, na quarta-feira, e ganharam do São Paulo, alcançando a vice-liderança do Paulista. É a quarta rodada só, mas ganharam o clássico, foi bem legal. A Anitta comentou lá no canal da FPF, se eu não tô maluco. Mas mais do que isso, eu não ligo muito pro Paulista, principalmente na primeira fase. O que me importa é o brasileiro. E no brasileiro, o Santos pega o Ceará nessa rodada, o Ceará que perdeu todos os jogos do campeonato até aqui, e se ganhar, está classificado para as quartas de final, a segunda fase. O Santos que é o 6º colocado nesse momento. E já seria uma evolução em relação ao ano passado, em que o Santos caiu na primeira fase. Então, o Santos no próximo sábado, o jogo é 3 horas da tarde, lá em Fortaleza, pode se classificar para a segunda fase do Campeonato Brasileiro Feminino, o que eu acho muito importante. Mesmo que não vença, apesar de achar quase impossível, só tem um time fora da zona de classificação, que é o Cruzeiro, que ainda pode passar. Então é muito difícil o Santos conseguir a proeza de ser eliminado. E aí a gente acompanha, a Anitta prometeu um vídeo para esse final de semana, inclusive, não é uma cobrança, pelo amor de Deus, quando der, para falar das situações das Sereias, que vem de vitórias no Paulista, tem a mesma campanha que o líder Corinthians, 3 vitórias e um empate, e perdeu pro Corinthians com gol, com 10 segundos de jogo, o resto foi empate, né, digamos assim, uma pena.
Acontece. E estão praticamente classificadas no Brasileiro. Bem legal, torçamos para Sereias. A Anitta falou que se tudo der certo, o vídeo vem logo depois do jogo contra o Ceará. Quem sabe já classificadas, ela não faz aí um balanço do momento das Sereias. É isso, vamos falar então dos membros. Quem chegou essa semana, pessoas incríveis, olha, ou renovou, claro, ele, Cláudio Santos, Caio Mercês, Kaique Souza, Pedro Dias Chueire, o Roca chegou essa semana de fato, o Orlando renovou, assim como o Ícaro Garcia. Marcelo Aguiar renovou também, o Igor Vieira chegou, Arthur Mangabeira renovou, assim como o Hernandes Souza, o Wilker Santos Brito, o Pedro Yoshimato, Pedrinho voltou pro grupo, Pedrinho, eu vi. O Matheus Bortoluzzi tá lá no grupo. O Joey Jr. chegou essa semana, o James Iker renovou, assim como o Renan Evaristo do Lago, o Danilo Rocha, o Ian Patrick e o Bruno Falcão. O Alexandre Blacisa, olha só, o Alexandre Blacisa chegou essa semana e o Pedro Aranha e o Bruno Tamura renovaram. Obrigado, jovens. E alguns nomes que estão aí há mais tempo também a gente cita, como, por exemplo, o Gianluca Ricciotti, o Clécio Nascimento, o Aécio Bolzon, João Vitor, Léo Marques Santista, João Eudes Mesquita, Eduardo Gomes, Matheus Henrique, Thiago Rossignoli, Thiago que posso falar? Ah, não posso falar porque ele participou de vídeo. Thiago que é corintiano, por exemplo. Temos membros, torcedores de outros clubes que querem acompanhar o Santos, respeitam o Vim de Santos. Essa paz aqui do canal é muito legal. Sérgio Mussolini, não usou o sobrenome do menino, a culpa não é dele. Gui Pinto, Rafa Gamer, Marcelo Chaves, Israel Bezerra, o Israel, que é um homem sortudo, ganhou 2 sorteios já dos membros, Matheus Lima, Luiz Felipe Esteves, Silvio Alexandre, Wagner Monteiro, Canal Despertai, JJ Júnior, Lucas Godoy, Thaisa Barbosa, Igor Genghini, Fernando Santiago, Vinícius Rodrigues, Rafael de Francisco, Kaique Gonçalves, que apareceu nas 2 listas, inclusive. Parabéns, Kaique, por essa proeza. Esses renovaram, esses estão aí há bastante tempo e aparecem aqui na lista para mim. Sempre tento citar todos, pelo menos na sequência de vídeos. Quem sabe um dia eu consiga terminar esse círculo e recomeçar a citá-los, tá certo? Um beijo para vocês.